De Deuteronômio, no capítulo 31, a partir do versículo 1 ao 8, e eu intitulei essa ministração dessa noite, Como devemos enfrentar situações difíceis. Como é que a gente encara um momento difícil na vida? Deuteronômio 31, 1, diz assim a palavra do Senhor. Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com eles, como fez com Seom e Og, o rei dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor aplique a tua palavra nessa noite aos nossos corações, de forma que ela possa, Senhor, produzir aquilo que te apraz nessa noite. Que saiamos daqui, Senhor, edificados, fortalecidos por meio da tua palavra que em nós opera, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele nos apresenta uma situação que eu considero duplamente difícil. Por que duplamente difícil? Porque ela era difícil tanto para Josué quanto para o povo de Israel. Para o povo de Israel, porque Moisés já estava dizendo claramente aqui que não iria liderá-los na conquista da terra prometida. A missão de Moisés havia sido retirar o povo que estava escravizado no Egito, e vocês que já conhecem a história bíblica sabem mais do que eu aquele enfrentamento que houve com Faraó e como Deus trabalhou naquilo ali de forma que Faraó liberou o povo para ir em busca da terra prometida, para Canaã, de volta ao lugar que Deus havia prometido a Abraão, lá em Gênesis 12. Então, era um momento difícil para o povo de Israel. Por quê? Porque eles estavam ali na iminência de perder a sua grande liderança, o seu grande referencial. Por outro lado, era difícil também para Josué particularmente. Por quê? Porque a Josué foi dado a missão de substituir Moisés. Então, com certeza, Josué deve ter tremido muito nas bases, ele deve ter ficado muito temeroso, porque ele não só estava perdendo o seu líder, o seu mentor, mas ele agora estava sendo jogado, lançado diante de uma situação que ele não imaginava que tão cedo ele iria enfrentar aquela situação. Então, nós temos aqui duas situações complicadas. E eu queria meditar com você nessa noite como é que se age, como é que se faz diante de uma situação difícil na nossa vida. A vida, queridos, ela é cheia de surpresas. Tem dias que a gente recebe notícias boas. Tem dias que a gente recebe notícias mais ou menos. E tem dias que a gente recebe notícias ruins. E a grande questão é o seguinte: como é que a gente lida com isso? Como é que a gente age diante de situação desconfortável, difícil?
Onde é que Deus fica nessa equação, nesse momento em que parece que as coisas estão meio nebulosas na sua frente? Como é que você age? Como é que você se comporta? Nós estamos ainda na pandemia, estamos aí numa boa perspectiva de sair. As pessoas já estão sendo vacinadas, a contaminação está sendo contida, mas tem pessoas ainda que estão em situações muito complicadas. Perderam o emprego, empresários que perderam suas empresas. Então, o fato é que nós estamos vivendo situações difíceis. E nós, como cristãos, nós não estamos imunes a isso. E nós precisamos agir e enfrentar cada uma dessas situações que aparece à nossa frente. E a grande questão é, pastor, como é que eu faço para enfrentar uma situação difícil? E com base nesse texto, eu queria meditar com você e extrair algumas verdades que eu entendo que estão contidas aqui, que lançam luz para nós, que dão a resposta para essa pergunta. Porque tanto para o povo de Israel quanto para Josué, eles estavam diante de uma situação difícil. Em primeiro lugar, eu entendo que para eu enfrentar uma situação difícil, eu tenho que ter consciência de que o meu sucesso, ele não depende da minha própria capacidade, mas da vontade de Deus. Isso a gente precisa entender, que o fato de sermos bem-sucedidos não depende apenas da minha capacidade, mas especialmente da vontade de Deus. No versículo 3, acompanhe comigo, está dito, o Senhor seu Deus o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês. Ou seja, Deus havia se comprometido de que ele levaria pessoalmente o povo de Israel. Ele, o próprio Deus, estaria empenhado em fazer com que o povo fosse bem-sucedido na sua trajetória dali por diante. Que eles não ficariam sós, eles não estariam à mercê de si mesmos. O fato de Moisés não ir com eles não significava que eles estariam desamparados, porque, na verdade, Moisés havia sido apenas um instrumento de Deus para poder trazer o povo até ali. Mas quem tinha feito os milagres, quem tinha enfrentado o faraó, quem tinha mandado as pragas, não era Moisés. Na verdade, era o próprio Deus. Então, o Senhor está dizendo o seguinte, olhe, eu vou pessoalmente, eu estou empenhado em conduzir a vida de vocês. Eu vou atravessar essa situação com você. Irmãos, existe consolo maior de você saber que Deus está pessoalmente empenhado na sua causa, na sua situação? Às vezes, quando alguém quer nos dar uma palavra de ânimo, de resolver alguma situação que a gente leva e apresenta para a pessoa diz, olha, não se preocupe, eu vou pessoalmente me empenhar, eu não vou mandar outro, eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou me empenhar para lhe ajudar nessa situação. Às vezes, por exemplo, um médico especialista em que você precisa de um tratamento ou de um encaminhamento e o médico diz, olha, eu não vou mandar a enfermeira, eu não vou mandar fulano, eu vou pessoalmente. E aquilo lhe traz uma tranquilidade, porque você está falando com a pessoa que é especialista, que pode resolver. Isso se aplica a um caso de medicina, a um caso na justiça, qualquer situação na vida em que a gente muitas vezes está lidando com a circunstância e com a situação, e a gente está meio sem saber como lidar com aquilo, e a gente encontra alguém e a pessoa diz, deixe, coloque aqui nas minhas mãos, porque eu vou lhe ajudar. Eu conheço sobre o assunto, eu tenho como pessoalmente me envolver, eu vou pessoalmente estar envolvido nessa situação. E é isso que Deus está dizendo aqui. A minha vontade vai com vocês. Não depende de Moisés nem de Josué,
depende da minha vontade. Então você precisa entender isso, queridos. Que quando você estiver passando diante de uma situação difícil, você entenda que é o próprio Deus que promete estar lhe ajudando. O chamado, a capacitação, o sucesso, tudo isso vem de Deus, não vem de nós mesmos. Por exemplo, quando Deus chamou Samuel para ser um profeta, Samuel ainda era criança. O que é que uma criança vai entender de profecia e de ser o profeta na casa de Deus? Um juiz. Quando Deus ele chamou a Davi, Davi ainda era um jovem, era um pastor de ovelhas. Não tinha experiência com reinado, com administração. Provavelmente, dizem os historiadores, os comentaristas, que Davi ele era colocado como apacentador de ovelhas, porque o próprio pai de Davi o relegava àquela situação menos importante dentro da casa em relação aos demais irmãos. Então, provavelmente, ele era preterido. E Deus chamou a Davi quando Davi ainda era jovem. Moisés, que é a pessoa do texto aqui, que foi a pessoa grandemente usada por Deus, quando Deus chamou Moisés, sabe o que foi que Moisés disse? Senhor, manda outro, porque eu sou gago. Eu tenho dificuldade. Como é que eu vou falar com o faraó? Você está entendendo que não é a pessoa, mas é Deus que está por trás da pessoa? Amém. Não é você, mas é Deus que está com você? Amém. Então você precisa entender isso. Diante de uma situação difícil, complicada, como é que eu vou enfrentar? Se eu não sei os recursos, eu não sei as pessoas, eu não sei os meios, eu não sei de nada. Mas eu sei que o Senhor está comigo e eu dependo de Ti, é da Tua vontade. É como o pastor Júnior estava falando há pouco. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei da sua situação, mas eu sei o Deus em quem eu creio. E isso é suficiente, irmãos. A gente não precisa saber onde dormem as andorinhas. A gente precisa apenas saber quem manda nas andorinhas. Amém? Lawrence Richards, um comentarista bíblico, ele diz o seguinte: para nós é natural dependermos de líderes humanos. E nós aqui no Brasil, especialmente, nós temos uma cultura messiânica de que sempre a gente está esperando um salvador da pátria. A cada ano, quando tem campanha, alguém se apresenta como aquele que vai solucionar os problemas do Brasil. E aí na campanha é promessa por cima de promessa. E todo mundo acaba embarcando nisso. Por quê? Porque nós temos essa cultura messiânica. E os políticos, eles exploram isso. A gente acha que vai resolver tudo. Alguém que vai chegar e vai, de um dia para o outro, com aquele voto, vai tornar a nossa vida diferente. E a gente parece que não aprende, porque passa a campanha, no dia seguinte ele toma posse e os problemas continuam do mesmo jeito. Eu me lembro até de uma historinha que uma vez um político chegou num bairro e disse: aqui tem água encanada. O pessoal: não. Aqui tem energia. Não. E todo mundo esperando o quê? Que ele dissesse: eu vou trazer, produzir. Aqui passa onde? Não. Aí ele disse: pô, então se muito desse bairro que não presta, não. Porque, na verdade, irmãos, é isso mesmo. Nós não podemos esperar nas pessoas, nós devemos esperar em Deus. Amém? Então o Senhor, Ele cuida dos seus servos. Deus luta as nossas lutas, irmãos. Deus está pessoalmente envolvido e Deus fará tudo aquilo que for necessário para que a sua vontade se realize na nossa vida. Amém? Então, entenda, em primeiro lugar, isso. Não depende de você, não é a sua capacidade, mas é o Deus que opera
por meio das circunstâncias. E Deus faz acontecer, porque quando Deus quer, não há quem não queira. Amém? Segundo, o que eu aprendo aqui nesse texto? Se eu quiser enfrentar uma situação difícil, eu preciso entender que Deus está do meu lado em qualquer circunstância. Deus não estará comigo apenas quando as coisas estiverem bem. Deus estará comigo em qualquer circunstância. Eu sempre digo aqui na igreja, Deus é bom o tempo todo. Não é porque eu estou agora passando por uma luta. Não é porque aconteceu uma tragédia. Não é porque adoeceu alguém na minha família. Não é porque eu tive um prejuízo. Não é porque alguma coisa fugiu do controle daquilo que eu gostaria que acontecesse, que o amor de Deus deixou de ser dirigido a mim. Deus, Ele está conosco em qualquer circunstância. Olha o que é que Ele diz no versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Deus vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. O Senhor, Ele garantiu a sua presença incondicional da vida do seu povo para conquistar a terra prometida. E nós precisamos entender algo. É porque nós vivemos numa cultura do desempenho. Desde cedo, a gente é acostumado e é condicionado a crer o seguinte: se você faz alguma coisa, aí você é premiado. Se você tem um bom desempenho, você é premiado. Não é assim que ensinam? Eu vou colocar o meu filho numa escola particular, porque ele vai ter um bom estudo, ele vai se destacar, e aí ele vai conseguir as melhores posições. Provavelmente isso aconteça mesmo, porque é assim que o mundo funciona. Mas a gente precisa entender que quando a gente se relaciona com Deus, não é com base no nosso mérito, não é com base no meu desempenho, não é com base no seu desempenho. E por conta disso, nós tendemos a achar o seguinte, que se eu pisar um pouquinho na bola, se eu não for totalmente certinho, do jeito que se espera de mim, então Deus não vai me contemplar, Deus não vai me ajudar, Deus vai pesar sua mão sobre mim, Deus não vai ter misericórdia de mim. Por quê? Porque a gente, às vezes, inconscientemente, a gente está agindo com Deus com base no nosso desempenho, como se fosse o nosso desempenho que determinasse o amor de Deus por nós. E o Senhor, Ele disse aqui para o povo de Israel: olha, eu vou com vocês, nunca os deixarei. Ele não disse, talvez, se vocês forem fiéis, eu esteja com vocês. Ele disse, nunca. Nunca é nunca. Nunca os abandonarei. Então, Deus estava dizendo para eles o seguinte: não é o desempenho. Graça é a graça aqui no Antigo Testamento. Isso é graça. Porque às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e diz, Antigo Testamento é lei, graça é em Jesus. Mas a graça de Deus, irmãos, ela está no Antigo Testamento. Por que que Deus escolheu Abraão e não o vizinho da esquerda ou da direita de Abraão? Escolheu. É graça, não foi desempenho. Por que que Deus escolheu Israel e não outra nação? Por sua graça, não foi o desempenho. Então entenda, Deus não está com você só se você for 100% certo. Por quê? Porque você nunca vai ser 100% certo. Nós estamos vivendo num mundo caído. O que é mundo caído, pastor? Deus cria Adão num estado de inocência, Adão peca, e Adão cai. Cai como? Tropeça caindo? Não. Ele cai, ele sai desse estado de inocência e vem para um estado inferior.
Isso se chama queda. E nós estamos aqui vivendo nesse mundo caído. Um mundo que conspira contra Deus. O que é o mundo? O mundo é um sistema organizado de valores contrários aos valores de Deus. Então, nós estamos nesse contexto. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. João diz o quê? Se alguém diz que não peca, mente. É mentiroso. Mas se pecardes, tendes um advogado. Amém? E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre a sua transgressão não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria que você entendesse isso. Deus diz, olha, eu vou estar com vocês. Independente. A minha presença é incondicional. Eu pergunto para você o seguinte. O seu amor pelo seu filho, pela sua filha, ele é condicional? Não é. Um pai e uma mãe saudável, emocionalmente saudável, uma família saudável, equilibrada, o amor do filho não é condicional. Eu me lembro que, na época da Copa, meu filho, hoje ele está noivo, mas na época da Copa, passada, ele ainda namorava, estava no namoro, continua namorando, é claro, no caso ainda, mas ele estava enfrentando um problema de saúde, e que ele ficava suado, passava mal, o coração palpitava, levei ao médico, pensei que fosse problema de coração, e a namorada às vezes chegava lá em casa e ele não dava atenção devida a ela, ele com um problema de saúde, e eu notei que ela ficou meio chateada com ele, e quando foi um dia eu liguei para ela, eu disse, olha, tenha paciência com ele, porque ele está enfrentando um problema de saúde. Então, se você quiser continuar com ele e tem planos de ficar com ele, então seja paciente. Porque eu lhe digo uma coisa, eu não sei como é o seu amor por ele, mas o meu amor por ele é incondicional. E eu vou estar com ele em qualquer circunstância. Se você quiser estar junto, amém. Se não, fique na paz e faça aquilo que você achar que deve. Mas tenha paciência com ele. Por quê? Porque o amor de pai e de mãe pelo filho é incondicional. Eu estava vendo esses dias aquele rapaz que foi preso agora e morto, né, o Lázaro. O pessoal até brinca e diz, o problema é que ele pode ressuscitar depois do 4º dia, né? E aí alguém mostrando a reportagem, a mãe dele falando. E a mãe dele dizia, ele é uma pessoa muito boa. Ele é um menino maravilhoso. E aí a repórter ao final disse, mãe é mãe, né, gente? Fazer o quê? Ou seja, é o amor de mãe, é incondicional. E a mãe é a melhor representação do amor de Deus que nós temos na terra. Não existe nenhum amor na terra que melhor represente o amor de Deus do que o amor de mãe. E o Senhor está dizendo, eu vou com você, eu estarei com você, em qualquer circunstância. Se fosse cearense, dizia assim, eu estou contigo e não abro. Conhece essa expressão? Deus está dizendo, eu estou contigo e não abro. Nós precisamos entender uma coisa. Às vezes a gente ora e parece que a resposta não vem. Parece que Deus não escuta ou não atende naquele momento. Mas eu quero dizer fazer uma afirmação que talvez você possa até ficar um pouco sem entender, mas você vai entender. Que Deus ele não vem quando nós desejamos. Deus vem quando nós necessitamos. Eu vou repetir. Deus não vem quando nós desejamos. Deus vem quando nós necessitamos. Porque não é na hora que a gente quer. Não é do jeito que a gente quer. É Deus no tempo dele, da forma dele. Eu me lembro que quando eu
era solteiro, eu não conhecia ainda a minha esposa, na época, eu fui estagiário no Banco do Nordeste. E lá, no Banco do Nordeste, eu conheci uma pessoa e eu gostei dessa pessoa. E sabe como é que eu orava? Olha aí, a menina não era cristã, mas quando você parece que gosta, fica cego, né? E não vê o que a palavra de Deus diz, é só o que o seu ego quer, o meu coração, o meu desejo. E eu orava a Deus e dizia o seguinte: Deus, o Senhor pode até me dar uma outra pessoa, mas se o Senhor quiser satisfazer o desejo do meu coração, olha aí, tem que ser a fulana de tal. Queimou. E sabe o que é a boa notícia que eu quero lhe dar? Deus não cumpriu o desejo do meu coração. Amém? Porque Deus me deu uma outra pessoa, que eu já estou casado com ela há 30 anos. E eu casaria novamente, se fosse necessário. Amém? Então, eu quero que você entenda isso, que às vezes, irmãos, a gente quer uma coisa e quer impor isso a Deus. E o Senhor sabe o que é melhor para nós. Amém? Então, Deus, Ele vem quando a gente precisa. Quer ver um exemplo? Deus, Ele não salvou Sadraque, Mesaque e Abidênego da fornalha, mas Ele salvou-os na fornalha. Deus, Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. Deus, Ele não livrou Pedro da prisão, mas Ele livrou Pedro na prisão. Então, o que eu quero dizer com isso é o quê? É que Deus, Ele está conosco nas circunstâncias da nossa vida. Às vezes a gente passa por uma situação, por um momento em que a gente pergunta: Deus, por que o Senhor permitiu? Irmão, não pergunte isso não. Apenas se certifique o seguinte: Deus está comigo nesse negócio? Está. Então pronto. Se Deus está com você, se a presença dEle está na sua vida, o que é que o apóstolo Paulo diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a ter em abundância e em escassez, aprendi a ter as coisas, a não ter nada, aprendi a passar por todas essas coisas, porque tudo isso eu posso passar por causa do Senhor que me fortalece. Então, entenda, Deus estará com você incondicionalmente, em qualquer circunstância. Então hoje, da mesma forma, assim como Ele disse que estaria com o povo de Israel, nós que somos herdeiros da mesma fé de Abraão, que não somos israelitas, mas que nós somos herdeiros da mesma fé, porque nós cremos no mesmo Deus, o Senhor também Ele estará conosco em todas as circunstâncias. E Jesus disse isso lá em Mateus 28:20, quando Ele disse que eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. Isso é que é importante a gente entender. Não é a gente buscar evitar circunstâncias dolorosas e difíceis, porque são inerentes à vida. São inerentes à nossa condição humana. A fé não é blindagem. Você não chegou aqui, se converteu e veio um anjo e disse: agora estou te blindando aqui. Não, o anjo não blindou nada. Agora uma coisa tem: você agora passou a ser templo e habitação do Espírito Santo. E isso aí, queridos, é melhor do que blindagem. Sabe por quê? Porque eu descobri que a blindagem, com o tempo, ela perde a garantia. A pessoa compra um carro blindado, com 10 anos de uso, aí aquela blindagem ali, ela já não é tão efetiva, viu? Delaminação pronto, é o termo aí que vai delaminando, ou seja, vai tudo laminando, vai tudo para a lama, né? Vai para o brejo. Agora,
Eu me converti aos 16 anos de idade. Faz tempo, estou com 54. Se eu tivesse uma blindagem, teria uma blindagem para aguentar esse tempo todinho? Tem não, mas eu tenho a garantia de que o Senhor está comigo até o fim dos meus dias. E isso aí faz toda a diferença, querido, porque não tem prazo de validade. As promessas de Deus não caducam. Conhece esse termo? É Alzheimer, para quem é mais novo, tá? No meu tempo era, fulano de tal está caducando. Pronto, agora ninguém fala mais em caducar. Não, fulano de tal está com Alzheimer. É chique, né? Pois é o velho caducar. As promessas de Deus não caducam. As promessas de Deus não têm prazo de validade. As promessas de Deus são eternas, porque Deus é eterno. E para finalizar, como é que eu enfrento situação difícil, pastor? Primeiro, sabendo que o meu sucesso depende de Deus, não de mim mesmo. Segundo, entendendo que Deus está comigo em qualquer circunstância. Terceiro, lembrando-me da fidelidade de Deus na minha caminhada. O que é isso? Versículo 4. O Senhor fará com elas como fez com Seom, Og, o rei dos amorreus. O Senhor está dizendo o seguinte, olha, vocês vão enfrentar novas situações, novos adversários, novas nações, novos reinos, porque eles iriam ter que, irmãos, conquistar a terra. Lembre-se que tinham se passado 400 anos que eles saíram daquela terra e que eles ficaram escravizados no Egito. Então eles iriam voltar agora, a terra estava habitada. E eles iriam ter que conquistar a terra, iriam enfrentar novos desafios. E o Senhor disse, olha, eu vou estar com vocês, assim como eu estive quando vocês enfrentaram Seom, Og, rei dos amorreus. Assim como eu fiz vocês passarem pelos amorreus, eu vou fazer vocês passarem pelos próximos desafios. O que é isso? Eu entendi o seguinte, eu preciso olhar para a minha vida e ver os momentos em que Deus foi fiel, em que Deus agiu na minha vida. E aquelas ações de Deus, aquilo se constitui numa memória espiritual, de forma que quando eu estiver diante de um outro desafio, eu não vou me apavorar. Por quê? Porque eu vou olhar para trás e vou ver, o Senhor, Ele foi fiel. O Senhor, Ele já agiu. O Senhor, Ele já operou. E o Deus não mudou. Então, se Deus não mudou e Ele diz que está comigo, esse que eu tenho que enfrentar é apenas mais um. Mas isso não vai me barrar. O Senhor disse, eu vou continuar agindo no seu futuro. O futuro não me pertence, não pertence a você. Mas nós precisamos entender o seguinte, se daqui a 10 anos eu estiver vivo, o Senhor vai estar comigo. Sabe por quê? Porque eu fiz uma aliança eterna com Deus. Eterna. E ninguém vai tirar. Porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus é imutável. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Johann Keil fala o seguinte, a imutabilidade dos propósitos divinos é uma consequência necessária da imutabilidade da natureza de Deus. Vou repetir. A imutabilidade dos propósitos que Deus tem para você é uma consequência natural da natureza de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é imutável na sua natureza. Deus não sofre mudança. Deus não é melhorado e Deus não é piorado. Deus não é aperfeiçoado
Por quê? Porque ele já é completo, ele não precisa mudar, faz parte da natureza de Deus, é um dos atributos de Deus, é a sua imutabilidade. Então, se Deus, na sua natureza, ele é imutável, os propósitos de Deus também são imutáveis. Aleluia. O que muda, sabe o que é? São os planos. Às vezes, quando a gente está aprendendo a evangelizar, a gente chega para a pessoa e diz, olha, Deus tem um plano para a sua vida. Já ouviram alguém falar isso? Deus não tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito. E ele, para cumprir esse propósito, ele vai fazer e refazer quantos planos forem necessários para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, quando eu era jovem, eu tinha um chamado missionário e eu não atendi aquele chamado. Eu acabei indo por outros caminhos, acabei casando, hoje tenho filhos. Hoje, para mim, é inviável pensar em um projeto missionário. Pastor, eu estraguei os planos de Deus. Irmão, estragou o plano de Deus não. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Entendeu? Os propósitos de Deus não mudam. Se você não foi por um caminho, mas o propósito de Deus na sua vida está de pé. Ele quer te usar, ele quer fazer com que você seja um instrumento útil. Não foi lá na Rússia, não foi na China sendo missionário, mas você pode ser uma bênção aqui onde você está, com a sua casa, com seus filhos, com o seu trabalho, com toda a sua estrutura de vida hoje, da sua realidade. Porque o propósito de Deus continua firme para a sua vida. Nós, como servos de Deus, nós podemos descansar na fidelidade de Deus. Porque o tempo é incapaz de mudar os seus propósitos para com aqueles que lhe pertencem. Então entenda. Lembre-se da fidelidade de Deus quando você estiver diante de uma situação difícil. Porque o mesmo Deus que foi fiel no passado, ele é fiel no presente e vai continuar sendo fiel no futuro. Por uma questão bem simples, e aí eu encerro. Deus não está preso, não está limitado pelo tempo e pelo espaço. Nós vivemos nas categorias de tempo e espaço. Para nós existe o ontem, o hoje e o amanhã. Deus não tem isso, porque ele é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, Deus, a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Porque ele não está preso nessa categoria de tempo e espaço. É por isso que Deus ele não age no nosso tempo cronos. O que é o cronos? É o tempo que a gente consegue mensurar em minutos, segundos, horas, dias, meses, anos, décadas, séculos, etc. Deus, quando vai agir, ele age no seu tempo chamado de Kairos, que é o tempo oportuno de Deus. É o tempo em que ele designou nos seus propósitos eternos de agir. Então, lembre-se, Deus não está limitado no Cronos, Deus está no Kairos. E se Deus está no Kairos, tanto faz ser ontem, hoje como amanhã, os propósitos dele permanecem de pé. Vamos ficar na presença do Senhor, diante dele de pé.